Olá você, bem-vindo ao nosso treinamento. Retomando então o assunto do SQL Server Agent, vamos começar agora a sessão de configuração do database e-mail. Nessa sessão teremos algumas aulas aí para explicar como configurar o database e-mail, entender o que são os conceitos de conta e perfil, criar essas contas, esses perfis, associar um com a outro e fazer teste de envio de e-mail. Então a gente vai preparar aí o database e-mail para trabalhar junto com o SQL Server Agent para que quando acontecer algum problema com o job, algum alerta, então eu consigo mandar e-mail e notificar alguém, ok? Então vamos entender primeiro o conceito aqui. O nosso cenário é o seguinte, né? Nós temos o serviço do SQL Server, que é o meu engine do meu banco de dados, ele que provê todo o acesso, segurança, performance, integridade dos nossos bancos de dados. Eu tenho o meu SQL Server Agent, que ele se comunica com o SQL Server e que permite fazer a automatização dos nossos processos. Entra agora na jogada um outro carinha que se chama Database e-mail. Ele não é um serviço, apesar que eu estou representando ele aqui como uma engrenagem, como sendo um serviço. Ele, na realidade, ele não é um serviço que roda em background junto com SQL Server ou com agente. Não. Na realidade, ele é um executável à parte. Ele não está embutido dentro do meu SQL Server. Não é o SQL Server que manda e-mail. Quem manda e-mail é o database e-mail, que é esse executável que está aqui. Ele está localizado na pasta bin da instalação do seu SQL Server. O SQL Server ele simplesmente enfilera as mensagens, então internamente ele controla o enfileiramento dessas mensagens. E adivinha em qual banco ele grava isso? MSDB. As mensagens do database e-mail são gravadas dentro do MSDB. O SQL Server Agent pede, enfilera as mensagens no SQL Server e o SQL Server invoca o database e-mail, que a partir das configurações que nós vamos fazer, ele é o responsável para enviar o e-mail, ok? Vamos lá. Como é que funciona então o database e-mail? Ele tem basicamente dois conceitos. Ele tem um conceito que é conta e perfil. Primeiro, o que é uma conta? Uma conta é uma conta de e-mail, tá? Você configura uma conta para se conectar a um servidor de e-mail para poder, através desse servidor, ele enviar o e-mail. O protocolo utilizado será o SMTP. Você precisa especificar na criação da conta qual que é o seu servidor, ou IP, ou o nome do seu servidor, não sei, no caso do Gmail, nós podemos usar, por exemplo, smtp.gmail.com como nome do servidor. Especifica uma porta de comunicação e, é claro, você tem que ter um usuário válido para se autenticar. No database e-mail, você pode criar quantas contas forem necessárias. O que eu recomendo, cria-se 2 contas, claro, em servidores diferentes, porque se uma conta falhar, porque o servidor A caiu, você pode, automaticamente o SQL tenta enviar para o servidor B. Tá? Isso é chamado de failover de envio. Você cria 2 contas, associa essas 2 contas ao perfil e define a prioridade. Ele sempre tenta enviar pela primeira conta. Se ele tenta enviar na primeira conta e não consegue, ele parte para a segunda conta. Por isso que é interessante você ter 2 contas em empresas distintas, em servidores distintos, enfim, para não ter esse tipo de problema. Outro conceito que tem no database e-mail é o conceito do perfil, que nada mais é de um nome que você cria e associa as contas a esse perfil. Então você pode criar, 5 contas, tá? E 3 perfis. Para os 2 primeiros perfis você associa uma conta e para o terceiro perfil você associa 3 contas. Não sei, é uma regra, tá? Então você pode também criar vários perfis dentro do seu database e-mail. Como é que funciona no caso da conta, Você cria, por exemplo, uma conta da sua empresa. A sua empresa internamente ela tem um servidor de SMTP, ela usa um servidor interno para envio de e-mail. Nada impede de você enviar usar esse seu servidor, tá?
para enviar e-mail. Você tem que ter uma permissão na sua empresa, você tem que ter o endereço do seu servidor, a porta dele, tá? E você se autentica ou com login e senha, ou você faz a autenticação integrada usando o Windows, no caso, se estiver usando o Windows, por exemplo, nesse seu ambiente. Outra opção é você usar um servidor externo, né? Um servidor do Gmail, de Yahoo, ou um servidor usado na sua hospedagem externa. Então você usa a internet para poder fazer esse acesso até os servidores, no caso aqui estou dando um exemplo do Gmail, e também você sempre usa um login e uma senha. Sempre com o objetivo final de você chegar até um destinatário de e-mail, na qual você consegue entregar aí a sua mensagem. Lembrando que os seus servidores, eles têm que sempre se conectar através de um servidor, o nome dele ou o IP. A porta, sem segurança, você coloca a porta 25, ou se você usa protocolo de segurança, né, porta 587 ou 465, depende muito do seu provedor, né, de Gmail, ou seu provedor de acesso, ou Yahoo, qualquer um. Você tem que pegar lá qual que é o número da porta que eles utilizam, ok? Muito bem. Aqui. Como é que funciona então a minha distribuição? Acabei de dizer agora há pouco, mas vamos detalhar um pouquinho, né? Vamos supor que eu crio um perfil dentro do meu database e-mail chamado Data Center e associo a esse perfil duas contas, uma conta da minha empresa e uma conta do Gmail. Então, quando eu uso esse perfil, na realidade, quando eu vou mandar uma mensagem de e-mail, eu não mando direto para a conta, eu não mando direto para Gmail, eu não mando direto para a empresa, eu mando para o perfil. É o perfil que vai receber a minha solicitação de envio de e-mail e é o meu perfil que vai decidir, eu vou enviar para o Gmail, que é a minha conta prioridade, minha conta 1. Tenta enviar, vai enviando, vai enviando. Se der algum problema no Gmail, ele usa a conta da empresa, ou vice-versa, depende de como você configura. E eu posso também ter um perfil do saque, por exemplo, que utiliza o Gmail. Não tem problema nenhum. Eu posso ter dois perfis para a mesma conta, ou então usar um perfil para duas contas. Da mesma forma que eu tenho o gerente de TI e a área financeira, que também usam o envio de e-mail da empresa. Não tem problema nenhum. E é claro, nós vamos usar, né? Vamos criar um perfil para o nosso SQL Server Agent e vamos atrelar a esse perfil uma conta. E depois vamos entrar no SQL Server Agent e configurar lá no SQL Server Agent qual que é o perfil que ele usa para enviar e-mail. Então esse é o cenário que eu tinha para passar para vocês do database e-mail, tá? Para vocês entenderem como é que funciona. Agora vamos nas próximas aulas como configura, como criar conta, como criar perfil, associar isso tudo, fazer teste de envio de e-mail e deixar ele prontinho para a gente usar no nosso SQL Server Agent. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.